Quando Gustavo viu Clarice entrando naquele restaurante em Porto Alegre, radiante e grávida, ao lado de outro homem, percebeu que havia perdido para sempre a única mulher que o amou verdadeiramente. Mas como havia chegado até aquele momento de arrependimento amargo, querido ouvinte, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Agora vamos descobrir o que irá acontecer. Tudo começou 5 anos antes, quando Gustavo Medeiros ainda era um advogado em ascensão numa firma de médio porte em Porto Alegre. Casado há 8 anos com Clarice Santos, uma professora de educação infantil, eles viviam uma vida simples mas feliz, num apartamento de 2 quartos no bairro Cidade Baixa. Clarice trabalhava numa escola municipal, ganhava pouco, mas amava o que fazia. Gustavo sonhava em ter seu próprio escritório e conquistar clientes importantes. O relacionamento entre eles era sólido, construído sobre base de respeito mútuo e companheirismo. Clarice apoiava as ambições profissionais do marido, ficava acordada até tarde, ajudando-o a revisar petições importantes, comemorava cada vitória conquistada nos tribunais. Gustavo, por sua vez, valorizava a dedicação dela ao trabalho e admirava como ela conseguia transformar a vida de crianças carentes através da educação. Nos primeiros anos de casamento, eles dividiam tarefas domésticas, sonhavam juntos sobre o futuro, faziam planos para ter filhos quando a situação financeira melhorasse. Gustavo ganhava mais, mas respeitava a contribuição de Clarice para o orçamento familiar. Ela era econômica, organizava as contas com cuidado, conseguia fazer o dinheiro render de forma impressionante. A mudança começou quando Gustavo foi contratado por um escritório de advocacia, especializado em direito empresarial, um dos mais prestigiosos da cidade. O salário triplicou da noite para o dia. Mudaram para um apartamento de 4 quartos em Moinhos de Vento, compraram um carro importado, começaram a frequentar restaurantes sofisticados e clubes exclusivos. No início, Clarice ficou feliz com a ascensão profissional do marido. Via naquelas conquistas o resultado do esforço conjunto de anos de luta, mas logo percebeu que Gustavo estava mudando de forma preocupante. Ele começou a fazer comentários sobre diferenças de classe social, a demonstrar constrangimento quando ela contava sobre seu trabalho na escola pública. A primeira grande humilhação aconteceu numa festa da empresa. Clarice havia escolhido cuidadosamente um vestido discreto mas elegante. Estava animada para conhecer os novos colegas do marido. Quando chegaram ao evento, Gustavo a apresentou de forma constrangedora. Esta é minha esposa. Ela trabalha com crianças. A pausa antes da palavra crianças revelava seu desconforto com a profissão da mulher. Durante a festa, Gustavo evitou incluir Clarice nas conversas, deixando-a isolada enquanto ele se misturava com sócios e clientes importantes. Quando alguém perguntava sobre o trabalho dela, ele desviava o assunto rapidamente. Clarice percebeu que havia se tornado um embaraço para o marido que ela tanto apoiara. As humilhações se tornaram mais frequentes e cruéis com o passar dos meses. Gustavo começou a criticar suas roupas, alegando que ela não se vestia adequadamente para acompanhar alguém de sua posição social. Criticava seu vocabulário, dizendo que ela falava de forma simples demais para circular em ambientes sofisticados. Criticava até seus gostos musicais e cinematográficos, considerando-os populares demais. O que mais doía em Clarice era a sistematicidade das humilhações. Não eram explosões de raiva momentâneas que pudessem ser perdoadas ou esquecidas. Eram ataques calculados, projetados especificamente para minar sua autoestima e fazê-la questionar seu próprio valor como pessoa. Gustavo havia se tornado um especialista em identificar suas inseguranças e explorá-las cruelmente. Durante os jantares que eram obrigados a oferecer para clientes importantes, Gustavo fazia questão de diminuí-la na frente dos convidados.
Quando ela tentava participar das conversas, ele a interrompia com frases como "Deixa que eu explico isso direito", ou "Clarice não entende muito desses assuntos". A humilhação pública era ainda mais devastadora que as críticas privadas. O pior eram as comparações constantes. Gustavo falava abertamente sobre esposas de outros advogados. A mulher do Rodrigo é formada em economia, trabalha numa multinacional. A esposa do Fernando fez mestrado na França, fala 3 idiomas. Essas comparações eram facas cortando a autoestima de Clarice dia após dia. Cada comparação era escolhida estrategicamente para atingir pontos específicos da insegurança de Clarice. Ele sabia que ela havia desistido da faculdade de psicologia para se casar jovem. Então falava sobre mulheres com pós-graduação. Sabia que ela se sentia insegura sobre não ter viajado para o exterior. Então mencionava esposas cosmopolitas. Sabia que ela ganhava pouco. Então destacava mulheres com carreiras lucrativas. Clarice tentou se adaptar às expectativas do marido. Gastou suas economias comprando roupas mais caras, fez curso de etiqueta, começou a estudar inglês. Mas nada do que fazia parecia suficiente para Gustavo, que sempre encontrava algo para criticar. Ela havia se tornado prisioneira dos padrões impossíveis que ele estabelecia. A cada tentativa de melhoria, Gustavo movia as metas ainda mais longe. Quando ela comprou roupas mais sofisticadas, ele criticava sua falta de acessórios adequados. Quando ela aprendeu etiqueta básica, ele apontava nuances que ela não dominava. Quando começou a estudar inglês, ele zombava de seu sotaque. Era um jogo perverso onde ela nunca podia vencer. O isolamento social foi outra ferramenta cruel que Gustavo usou contra ela. Gradualmente, ele a desestimulou a manter amizades que considerava inadequadas para sua nova posição. Colegas professoras foram rotuladas como invejosas. Amigas de infância foram consideradas limitadas. Até familiares de Clarice passaram a ser vistos como embaraçosos. Sem rede de apoio, Clarice se tornou completamente dependente emocionalmente de Gustavo. Ele havia criado uma situação onde ela não tinha mais ninguém para validar sua perspectiva da realidade. Quando ele a criticava, não havia vozes alternativas para contradizer suas avaliações destrutivas. Ela começou a acreditar que realmente era inadequada, inferior, indigna de amor. As críticas se estenderam até para aspectos mais íntimos do relacionamento. Gustavo começou a questionar suas habilidades como dona de casa, mesmo ela sendo naturalmente organizada e cuidadosa. Criticava a comida que ela preparava, alegando que não era sofisticada o suficiente para seu novo paladar refinado. Até a forma como ela arrumava a casa se tornou motivo de comentários depreciativos. A gota d'água aconteceu numa ceia de Natal na casa dos pais de Gustavo. Clarice havia preparado um prato especial, uma receita de família que sempre fazia sucesso. Quando os convidados elogiaram a comida, Gustavo disse: "Ah, essa é uma receita bem simples que ela aprendeu não sei onde. Qualquer pessoa consegue fazer." A humilhação pública, na frente dos familiares, foi o limite que Clarice não conseguiu suportar. A receita que Gustavo desprezou publicamente havia sido ensinada pela avó de Clarice, uma mulher que ela amava profundamente e que havia morrido 2 anos antes. Era um prato que carregava memórias afetivas importantes, tradições familiares que conectavam Clarice às suas raízes. Ao diminuí-lo daquela forma, Gustavo não estava apenas atacando suas habilidades culinárias, mas desrespeitando sua história pessoal e familiar. Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos de casamento, eles tiveram uma discussão séria. Clarice confrontou Gustavo sobre suas atitudes. Disse que não conseguia mais reconhecer o homem com quem havia se casado. Ele respondeu com frieza: "Eu evoluí, Clarice. Cresci profissionalmente. Você continua a mesma pessoa de sempre."
A frase revelou tudo o que Gustavo realmente pensava. Para ele, crescimento profissional significava abandonar origens, desprezar valores que considerava menores, transformar-se em alguém completamente diferente. Clarice percebeu que havia perdido o marido para a arrogância que o sucesso havia despertado nele. Mas a resposta dele revelava algo ainda mais perturbador. Gustavo genuinamente acreditava que sua crueldade era justificada. Na cabeça dele, ele havia evoluído para um patamar superior, e Clarice havia se tornado um peso que o impedia de alcançar ainda mais sucesso social. Ele não via suas atitudes como abusivas, mas como correções necessárias para moldar a esposa de acordo com suas novas necessidades. Os meses seguintes foram de guerra fria. Gustavo se tornara verbalmente agressivo, fazendo comentários maldosos sobre qualquer coisa que Clarice fizesse. Ela cozinhava e ele reclamava da simplicidade da comida. Ela comentava sobre o trabalho e ele suspirava com impaciência. Ela sugeria programas de fim de semana e ele dizia que eram vulgares demais para seu novo status social. A agressividade verbal de Gustavo era calculadamente cruel. Ele nunca gritava ou perdia o controle de forma óbvia. Em vez disso, usava sarcasmo, ironia e comentários aparentemente casuais para corroer sistematicamente a confiança de Clarice. Era um tipo de abuso psicológico sofisticado, difícil de identificar e ainda mais difícil de provar para outras pessoas. Clarice percebeu que estava vivendo numa prisão emocional. Acordava todos os dias, sabendo que seria criticada, humilhada, diminuída pelo homem que um dia prometera amá-la e respeitá-la. Sua autoestima estava destroçada. Sua alegria natural havia desaparecido. Ela se sentia indigna do amor de qualquer pessoa. O impacto psicológico das humilhações constantes era devastador. Clarice, que sempre havia sido uma pessoa confiante e alegre, se tornou ansiosa, insegura, constantemente questionando suas próprias percepções da realidade. Desenvolveu sintomas de depressão, perdeu o interesse em atividades que antes lhe traziam prazer, começou a ter dificuldades para dormir. No trabalho, colegas notaram a mudança em sua personalidade. A professora vibrante e criativa, que sempre havia sido, se tornou apática, distante, menos envolvida com os projetos educacionais. Algumas amigas tentaram conversar sobre o que estava acontecendo, mas Clarice havia aprendido a esconder seus problemas conjugais. Gustavo a havia convencido de que lavar roupa suja em público era sinal de falta de classe. A decisão de pedir divórcio foi dolorosa, mas necessária. Clarice sabia que não conseguiria reconstruir sua vida enquanto permanecesse naquele relacionamento tóxico. Numa manhã de terça-feira, depois que Gustavo saiu para o escritório, ela ligou para um advogado e agendou uma consulta. 3 dias depois, Gustavo recebeu os papéis do divórcio em seu escritório. A reação dele foi de surpresa genuína. Gustavo realmente acreditava que Clarice jamais teria coragem de deixá-lo. Na cabeça dele, ela dependia tanto financeiramente quanto emocionalmente de sua proteção. A ideia de que ela pudesse tomar uma decisão tão radical sozinha nunca havia passado por sua mente. O processo de divórcio durou 4 meses. Gustavo oscilava entre tentar reconquistá-la e humilhá-la ainda mais cruelmente. Ora prometia mudar, ora dizia que ela estava cometendo o maior erro da vida. Clarice manteve-se firme na decisão, mesmo quando ele ofereceu pensão generosa e metade dos bens que haviam acumulado juntos. No dia da assinatura dos papéis finais, no cartório do centro de Porto Alegre, Gustavo não perdeu a oportunidade para um último ataque cruel. Enquanto esperavam serem chamados, ele olhou para Clarice com desprezo e disse: "Você vai ver o que é vida difícil agora. Vai perceber o que perdeu. Em 6 meses, você vai estar implorando para eu te aceitar de volta."
Clarice assinou os documentos em silêncio, com dignidade que impressionou até o tabelião. Quando saíram do cartório, Gustavo riu alto e disse: "Boa sorte tentando encontrar alguém que te aceite. Você vai descobrir que homens de verdade não se contentam com mulherzinha de escola pública." As palavras foram o último golpe de uma crueldade que durava meses. Mas Gustavo havia calculado errado. Nos meses seguintes ao divórcio, foi ele quem descobriu que a vida pode ser surpreendentemente difícil para quem constrói relacionamentos baseados apenas em status e aparências. As mulheres que ele conheceu após a separação eram atraídas claramente por seu dinheiro e posição social. Saídas caras, presentes constantes, viagens para destinos sofisticados, mas conversas vazias, interesses superficiais, ausência completa da cumplicidade e companheirismo que havia encontrado com Clarice. Cada relacionamento seguia o mesmo padrão previsível e frustrante. No início, as mulheres ficavam impressionadas com seu apartamento luxuoso, seu carro importado, os restaurantes caros que ele frequentava. Demonstravam interesse aparente por suas conquistas profissionais, faziam perguntas sobre seus casos mais importantes, elogiavam sua inteligência e ambição. Mas quando Gustavo tentava aprofundar as conversas, revelar inseguranças, compartilhar sonhos que iam além do sucesso material, elas perdiam interesse rapidamente. Nenhuma queria ouvir sobre suas dúvidas profissionais, seus medos sobre o futuro, suas memórias da infância. Queriam apenas a versão editada e glamurosa de sua personalidade. Uma namorava Gustavo apenas pelos restaurantes caros que ele frequentava. Outra se interessava pelas viagens que ele podia proporcionar. Uma terceira ficou com ele enquanto ele pagava suas compras em lojas de grife. Nenhuma demonstrava interesse genuíno por sua personalidade, seus sonhos, seus medos, suas conquistas profissionais reais. A primeira, Patrícia, era uma publicitária de 28 anos que conheceu numa festa da empresa. Linda, sofisticada, bem vestida, exatamente o tipo de mulher que Gustavo imaginava merecer agora que havia evoluído socialmente. Mas depois de 3 meses de relacionamento, ele descobriu que ela o via apenas como um meio de ascensão social. Quando ele tentou apresentá-la para clientes importantes, ela flertava descaradamente com homens mais ricos e influentes. A segunda, Vanessa, era uma arquiteta de 32 anos que parecia mais compatível intelectualmente. Conversavam sobre arte, literatura, viagens. Gustavo chegou a pensar que havia encontrado alguém realmente interessante. Mas descobriu que ela estava namorando simultaneamente 2 outros homens, escolhendo quem encontrar, baseado em quem podia oferecer programas mais caros em cada fim de semana. A terceira, Melissa, parecia diferente das outras. Advogada como ele, bem-sucedida profissionalmente, independente financeiramente. Gustavo achou que finalmente havia encontrado uma parceira à sua altura. Mas o relacionamento terminou quando ela deixou claro que o via apenas como diversão temporária, sem intenção de construir algo sério com alguém que considerava emocionalmente limitado. Gustavo descobriu que havia trocado amor verdadeiro por admiração falsa. Mulheres que o procuravam sabiam exatamente o que dizer para alimentar seu ego, mas desapareciam rapidamente quando ele tentava estabelecer conexões mais profundas. Elas queriam o advogado bem-sucedido, não o homem inseguro que se escondia atrás da arrogância. O padrão se repetia invariavelmente. Ele se sentia atraído por mulheres bonitas e sofisticadas, que inicialmente pareciam impressionadas com seu sucesso, mas todas revelavam interesse apenas superficial, focado nos benefícios materiais que ele podia proporcionar. Quando tentava demonstrar vulnerabilidade ou buscar conexão emocional real, elas se distanciavam rapidamente. Mais doloroso ainda era perceber que ele havia se tornado exatamente o tipo de homem que essas mulheres interesseiras procuravam.
alguém definido exclusivamente por conquistas materiais, incapaz de relacionamentos baseados em afeto genuíno, vazio emocionalmente apesar de todo o sucesso aparente. 6 meses após o divórcio, Gustavo estava sozinho novamente. Suas tentativas de encontrar relacionamentos sólidos falhavam sistematicamente. Ele havia perdido a capacidade de inspirar amor genuíno em qualquer mulher. Sua personalidade havia se tornado tão desagradável que apenas interesseiras conseguiam suportar sua companhia. A solidão forçou Gustavo a confrontar aspectos de sua personalidade que havia ignorado durante anos. Sem ninguém para impressionar ou controlar, ele começou a perceber que havia se tornado uma pessoa fundamentalmente desagradável. Era crítico, arrogante, incapaz de demonstrar vulnerabilidade, obcecado por status social de forma que afastava qualquer pessoa emocionalmente saudável. Foi então que começou a sentir saudades de Clarice. Não da mulher submissa que ela havia se tornado nos últimos anos do casamento, mas da companheira alegre e dedicada que havia sido durante muito tempo. Lembrava-se de como ela ria de suas piadas, como o consolava quando ele perdia casos importantes, como comemorava suas vitórias com sinceridade. As memórias que o atormentavam eram específicas e dolorosas. Lembrava-se de como Clarice esperava acordada quando ele chegava tarde do escritório, sempre com um sorriso e perguntando sobre seu dia. Como ela preparava seu café exatamente do jeito que ele gostava todas as manhãs. Como massageava seus ombros quando ele estava estressado, sem nunca reclamar de suas preocupações profissionais. Recordava também momentos de intimidade emocional que havia desprezado. Conversas longas aos domingos de manhã, quando ela compartilhava sonhos sobre o futuro, planos para quando tivessem filhos, ideias sobre como melhorar a escola onde trabalhava. Ele havia considerado essas conversas entediantes, mas agora percebia que eram expressões de amor genuíno e confiança profunda. Tentou contatá-la várias vezes. Ligava para a escola onde ela trabalhava, mas ela se recusava a atender. Mandava flores com pedidos de desculpas, que eram devolvidas sem serem abertas. Apareceu na porta do apartamento modesto onde ela morava agora, mas ela não abriu a porta. Clarice havia cortado completamente qualquer possibilidade de reconciliação. Cada tentativa frustrada de contato aumentava a consciência de Gustavo sobre a irreversibilidade de suas escolhas. Ele havia quebrado a confiança de Clarice de forma tão completa e sistemática que não havia possibilidade de reparo. As humilhações que havia imposto durante anos não podiam ser apagadas com flores ou pedidos superficiais de desculpas. A transformação de Clarice após o divórcio foi impressionante. Livre das críticas constantes, ela recuperou rapidamente sua autoestima e alegria natural. Voltou a se vestir de acordo com seu próprio gosto. Retomou hobbies que havia abandonado. Reconectou-se com amigas que Gustavo considerava inadequadas para sua posição social. Colegas de trabalho notaram imediatamente a mudança. A professora apática e distante dos últimos meses do casamento desapareceu, sendo substituída pela educadora vibrante e criativa que todos lembravam. Clarice voltou a propor projetos inovadores, a rir com facilidade, a demonstrar entusiasmo genuíno pelo trabalho que sempre amara. Profissionalmente, Clarice floresceu. Sem a pressão constante para ser alguém que não era, ela se dedicou integralmente ao trabalho na escola. Desenvolveu projetos inovadores de educação infantil, ganhou reconhecimento da prefeitura, foi promovida a coordenadora pedagógica. Descobriu que era muito mais competente do que as críticas de Gustavo a faziam acreditar. O reconhecimento profissional foi particularmente significativo para Clarice porque validava seu valor de forma independente. Durante anos, Gustavo havia diminuído sua profissão, tratando seu trabalho como hobby insignificante. Descobrir que era realmente talentosa e respeitada em sua área foi fundamental para reconstruir sua autoestima.
6 meses após o divórcio, durante uma festa de aniversário de uma colega professora, Clarice conheceu André Oliveira, médico pediatra de 40 anos, recém-separado, pai de uma menina de 8 anos. Ele foi apresentado a Clarice por amigos em comum e imediatamente se interessou por sua personalidade calorosa e autêntica. André era tudo que Gustavo não havia sido nos últimos anos. Respeitoso, interessado genuinamente na opinião dela, orgulhoso do trabalho que ela desenvolvia com crianças. Quando ela contava histórias sobre seus alunos, ele escutava com atenção e fazia perguntas inteligentes. Quando ela expressava opiniões, ele as considerava seriamente, mesmo quando discordava. O relacionamento entre Clarice e André se desenvolveu naturalmente, baseado em respeito mútuo e compatibilidade real. Ele não tentava mudá-la para se adequar a padrões externos. Ao contrário, admirava exatamente as qualidades que Gustavo havia desprezado: simplicidade genuína, dedicação ao trabalho social, capacidade de encontrar alegria em coisas pequenas. André também tinha recursos financeiros. Médicos pediatras bem estabelecidos ganham muito bem em Porto Alegre. Mas ele nunca usou sua situação econômica como forma de impressionar Clarice. Seu interesse por ela era baseado em quem ela era como pessoa, não no que ela poderia agregar ao seu status social. O pedido de casamento aconteceu 1 ano após se conhecerem, durante um piquenique no Parque da Redenção. André havia planejado algo simples, mas significativo, sabendo que Clarice valorizava gestos genuínos mais que ostentação. Ela disse sim sem hesitar, sabendo que havia encontrado alguém que a amava exatamente como ela era. O casamento foi pequeno e íntimo, realizado numa capela simples, com apenas familiares próximos e amigos queridos. Clarice usou um vestido elegante, mas discreto. André, um terno clássico. A festa foi num salão modesto, com decoração feita pela própria noiva e amigas. Mas havia mais amor genuíno naquela celebração simples do que em muitas cerimônias luxuosas. A lua de mel foi em Gramado, destino turístico clássico do Rio Grande do Sul. Eles ficaram numa pousada aconchegante, caminharam pelas ruas da cidade, jantaram em restaurantes locais, visitaram as famosas lojas de chocolate. Era exatamente o tipo de programa que Gustavo consideraria provinciano, mas que trazia felicidade genuína para o novo casal. 6 meses após o casamento, Clarice descobriu que estava grávida. A notícia foi recebida com alegria imensa por André, que sempre sonhara em ter mais filhos. Para Clarice, representava a realização de um sonho que havia sido adiado durante anos por causa da instabilidade do primeiro casamento. A gravidez transcorreu tranquilamente. André era um marido atencioso. Participava de todas as consultas médicas, montou o quarto do bebê com carinho, conversava com a barriga todas as noites. Clarice se sentia amada e protegida de uma forma que nunca havia experimentado antes. Foi numa terça-feira chuvosa de outono que o destino colocou Gustavo e Clarice frente a frente novamente. 2 anos e meio após a assinatura do divórcio, eles se encontraram no restaurante mais sofisticado de Porto Alegre, situado no topo de um edifício comercial com vista panorâmica da cidade. Gustavo estava jantando sozinho, como havia se tornado hábito. Suas tentativas de encontrar relacionamentos sólidos continuavam falhando. Ele havia se tornado amargo, crítico, incapaz de construir conexões genuínas com qualquer mulher. O sucesso profissional continuava, mas sua vida pessoal era um deserto emocional. Quando viu Clarice entrando no restaurante, Gustavo inicialmente não a reconheceu. Ela estava radiante, usando um vestido elegante que realçava sua barriga de 6 meses de gravidez. Seus cabelos estavam diferentes, mais longos e bem cuidados. Sua postura era confiante, seu sorriso genuíno. Era a mulher bonita e alegre que ele havia conhecido 15 anos antes,
mas com uma maturidade e segurança que ela não possuía na época do casamento deles. André caminhava ao lado dela, com a mão protetora nas costas da esposa, ajudando-a a se sentar à mesa. O carinho entre eles era evidente em cada gesto. Ele puxou a cadeira para ela, pegou sua bolsa, perguntou se ela estava confortável. Eram pequenas atitudes que demonstravam cuidado genuíno e respeito profundo. Gustavo observou a cena com uma mistura de choque e inveja. Aquela era a mulher que ele havia humilhado, diminuído, tratado como inferior. A mulher que ele havia dito que iria ao fundo do poço sem sua proteção financeira. E ela estava claramente próspera, feliz, amada e esperando um filho. Durante o jantar, Gustavo não conseguiu tirar os olhos do casal. Eles conversavam animadamente, riam juntos, compartilhavam comida, faziam planos sobre o bebê que estava chegando. André escutava Clarice com atenção genuína, fazia perguntas sobre seu trabalho, demonstrava orgulho quando ela contava sobre projetos na escola. Era exatamente o tipo de relacionamento que Gustavo havia tido com Clarice nos primeiros anos de casamento, antes que a arrogância e o preconceito envenenassem sua capacidade de amar. Observando aquela felicidade, ele percebeu que havia destruído com as próprias mãos a coisa mais valiosa que possuía. O arrependimento que tomou conta de Gustavo naquele momento foi devastador. Não era apenas nostalgia ou saudade, era a compreensão plena de que havia perdido para sempre uma mulher extraordinária por razões completamente fúteis e superficiais. Ele havia trocado amor verdadeiro por status social, companheirismo por aparências, felicidade genuína por admiração falsa. Quando Clarice e André se levantaram para sair, ela o viu. Por um instante, seus olhares se cruzaram através do restaurante. Ela o reconheceu imediatamente, mas sua expressão não demonstrou raiva nem tristeza. Era simplesmente indiferença serena. Gustavo havia se tornado irrelevante em sua vida. André percebeu a tensão, sussurrou algo no ouvido da esposa. Ela assentiu, sorriu e eles saíram do restaurante de mãos dadas. Gustavo permaneceu sentado, observando através da janela, enquanto André ajudava Clarice a entrar no carro, beijava sua testa com ternura, colocava o cinto de segurança com cuidado extra por causa da gravidez. Naquela noite, Gustavo voltou para seu apartamento vazio e luxuoso em Moinhos de Vento. Todas as conquistas materiais que havia acumulado, móveis caros, obras de arte, eletrodomésticos importados, pareciam objetos sem vida num mausoléu da solidão que ele mesmo havia construído. Ele se deu conta de que havia passado os últimos anos perseguindo relacionamentos com mulheres que eram versões superficiais do que ele havia se tornado. Pessoas interessadas apenas em status, dinheiro, aparências, e que todas elas o deixavam pela mesma razão. Ele havia se tornado alguém incapaz de amar genuinamente. Gustavo tentou ligar para Clarice na manhã seguinte, mas o número havia sido mudado. Procurou pelo endereço dela, mas ela havia se mudado. Perguntou para conhecidos em comum, mas todos se recusavam a dar informações. Clarice havia cortado completamente qualquer conexão com seu passado tóxico. Meses depois, Gustavo soube através de uma colega que Clarice havia dado à luz um menino saudável. André havia distribuído chocolates no hospital onde trabalhava, falando orgulhosamente sobre o enteado que estava ajudando a criar e o filho biológico que acabara de nascer. Eram uma família completa e feliz. O bebê nasceu numa manhã ensolarada de primavera. Clarice teve um parto tranquilo, com André segurando sua mão durante todo o processo. Quando o médico colocou o menino em seus braços, ela chorou de alegria pura. Era a realização de um sonho que havia sido adiado por tantos anos de infelicidade. André segurava o filho com lágrimas nos olhos, sussurrando palavras de amor e promessas de cuidado. Para ele, aquele bebê representava não apenas um filho biológico,
mas a consolidação da família que havia construído com Clarice. Sua filha de 8 anos, presente no hospital, segurava o irmãozinho com cuidado extremo, já demonstrando amor protetor. Gustavo nunca mais tentou contatar Clarice. Gradualmente, compreendeu que havia perdido definitivamente a chance de ter uma família verdadeira. Suas tentativas posteriores de encontrar amor genuíno continuaram falhando, porque ele havia se tornado fundamentalmente incapaz de inspirar ou retribuir sentimentos profundos. Anos depois, quando via famílias felizes caminhando pelos parques de Porto Alegre, Gustavo se lembrava de Clarice grávida e radiante naquele restaurante. A imagem se tornou símbolo de tudo que ele havia perdido por orgulho, arrogância e incapacidade de valorizar o que realmente importa na vida. Ele havia conseguido tudo o que imaginava querer: sucesso profissional, reconhecimento social, segurança financeira, mas havia perdido a única coisa que realmente importava: a capacidade de ser amado por quem ele verdadeiramente era, não pelo que possuía. E essa perda se tornou irreversível no momento em que ele escolheu humilhar a mulher que o amava genuinamente. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.